Amanhã começou na Gabulândia, um país inventado para um treino militar, passou pela Coriscolândia, espaço de uma IPSS de Ponta Delgada. Mas o presidente impôs uma verdadeira Marcelolândia, o país onde o presidente tem a última palavra. Marcelo não só reagiu com dureza às críticas que vinham de São Bento, como ao longo do dia não poupou o governo de Antônio Costa. Entre o desenho, uma pintura ou um jogo de vôlei, disse tudo o que queria, como sempre faz. Lembrou que pagava quotas como militante do PSD, sugeriu, sem dizer o nome, que Antônio Costa amou e que anda sempre a colar coisas na Marcelolândia. Para que fique claro, o presidente está acima do governo, foi isso que disse pela manhã, com as letras todas. Ainda na Ilha da Terceira, à tarde, seguiu a agenda da visita de 4 dias aos Açores, e vieram as entrelinhas, sem que ninguém lhe perguntasse nada sobre o assunto. O presidente da República chegou a Coriscolândia, espaço da Kairos, uma cooperativa de incubação de iniciativas de economia solidária, a dizer que era sócio da instituição há 21 anos e que pagava um valor tão alto de cota que até já tinha contactado a gestora de conta a perguntar que débito era aquele, mas não o fez sem falar na sua militância partidária. Pago mais do que pago de quotas no Sporting de Braga e no PSD. Marcelo acusa governo de reação especulativa e avisa chocado ficou o país num dia em que o PS o atacou. Marcelo quis dizer que era do PSD, no mesmo local, enquanto pintava um pirata só com tinta preta, ainda pegou na tinta amarela para mais um piscar de olho à direita. Amarelo é CDS, embora com azul pode ser amarelo, não pintou nada com amarelo, mas ficou o sinal, sem que ninguém lhe tivesse feito tal pergunta. O desenho de Marcelo, que demorou cerca de 5 minutos a pintar, sem o amarelo do CDS no livro de visitas. Marcelo desenhou um coração, mas não sem colocar mais umas pintas ao lado, e explicou: fica aqui o coração do presidente a pingar. Não há muitos presidentes que deixem assim o coração. O presidente conseguiu aqui referir 2 temas que o seu coração é de afetos, mas também pinga com as zangas. O coração com pingas desenhado por Marcelo Rebelo de Souza, e não esconde a zanga com o governo. A cada esquina, uma oportunidade para reforçar o que disse com as letras todas pela manhã. As frases foram surgindo: o presidente não tem feitiços, o presidente não vale por 2, vale por 1 por 2. Seria demais, recebido como uma estrela. Marcelo senta aos pacientes, a recortar letras de jornais junto às crianças da creche que funciona naquele espaço. A ideia era formar palavras, escolheu a palavra vitória, embora a sua favorita seja Portugal, já quase no fim. Faltava o A e Marcelo lá descobriu um pequeno A, após explicação, como muitas vezes acontece pelos jornalistas, sobre se o A era pequenino por ser de Antônio Costa. Marcelo começou por fugir à questão. Gosto muito de Antônio, tenho um irmão chamado Antônio, a Sala Rios. Marcelo ainda brincou, estavam a pensar em Antônio Guterres. Não é pouco depois lá escolheu outro A. Vamos por um A maior a pedido de várias famílias. Marcelo queixas que a cola o H o colas e aos dedos. A missão era agora mais difícil e voltaram as metáforas políticas. Cortar é mais fácil que colar, por isso é que eu ando sempre a colar coisas. O tal país político dividido em 2 que disse querer colar quando tomou posse, mas estará o país menos crispado do que há 4 meses, quando visitou pela primeira vez os Açores. O país está menos crispado. Sinto que as zonas atingidas pelas tragédias estão mais carentes de afetos, e não só de afetos, mais do que afetos, mas o país em geral está menos crispado, atirou o presidente, e a classe política espero que acompanhe o país nesse ponto. Costa também teria direito a sua indireta, enquanto tirava uma foto com crianças. Marcelo começou a contar uma das suas histórias. Tenho uma amiga minha estrangeira que diz que os homens portugueses são os únicos do mundo que amam. Nos outros países, as mulheres amam e os homens irritantes. Em Portugal, os homens amam. Mais uma indireta a Costa, que terá amuado com o presidente após o discurso de 17 de outubro. Acabou o bom tempo, começou a trovoada entre Belém e São Bento.
entanto, pela manhã, imediatamente antes do tom bélico para com o governo, Marcelo assumiu o papel de comandante supremo das Forças Armadas. O artigo publicado no Jornal Oficial do PS sugeria que a presidência de Marcelo podia descambar numa espécie de ditadura presidencial. Ora, por coincidência, o local onde o presidente assistiu ao último treino militar na Ilha Terceira foi de um alto na Serra do Facho. Marcelo, o presidente que no dia anterior enaltece a que não se encaixa a imagem de corta-fitas, não aceitou as críticas socialistas e, ao contrário do sniper que estava uns metros a seu lado, não atirou com pólvora seca. Foi dali que assistiu à simulação de que as tropas retiravam portugueses de um país inventado para o efeito chamado Gabulândia. No fim, Marcelo avisava que este tipo de atos à partida, distraidamente, parecerão ficção, mas se pensarem um pouco não serão ficção, podem perfeitamente acontecer. Questionado sobre se seriam operações que poderiam ocorrer na Guiné-Bissau ou na Venezuela, Marcelo não se quis comprometer, o que é compreensível por questões diplomáticas, respondendo a jornalista que colocou a questão: a especulação é sua. Portugal mantém relações com inúmeros países do mundo, há comunidades portuguesas espalhadas por todo o mundo, é obrigação do Estado português estar atento a essas comunidades. Qualquer especulação que venha a ser feita com nomes ou com concretizações é da sua responsabilidade, não tem a ver nem com o Estado português, nem com as Forças Armadas portuguesas. Mais tarde, numa aula que deu na Universidade dos Açores sobre o Atlântico, Marcelo alertou para problemas do oceano como o narcotráfico no Golfo da Guiné. Antes de começar a falar, saudou Mota Amaral, antigo presidente da Assembleia da República, que assistiu à aula, e não deixou de fazer as suas graças. Façam as perguntas altas, que a idade e o exercer de cargos políticos tira menos capacidades de audição, e antes do fim da aula ainda deixou novos avisos. Tem um grande defeito: ter razão antes do tempo, e o dia ainda não acabou. Esta quinta-feira, Marcelo ainda vai fazer uma intervenção num jantar com o presidente do governo regional dos Açores, Vasco Cordeiro.